Bom, nós vamos para o nosso segundo vídeo e eu vou relatar aqui nele a segunda experiência, grande experiência, tremenda experiência que eu tive com Deus no alto de um monte na minha cidade e que Deus, o Senhor, o meu Senhor, ele amplificou e explicou e revelou algo tremendo e maravilhoso para o fim dos tempos, para a igreja e para o mundo. Através dessa experiência, Deus mostrou o que haveria de vir e o que haveria de ser no tempo do fim, no fim dos tempos, para a igreja. Essa palavra é uma palavra para a igreja. Não para a igreja A, B, C, D, F, G. Para a igreja de Cristo. Não para uma denominação humana, mas para o corpo de Cristo na terra. E também, obviamente, para o mundo, de certa forma. Ela é central para a igreja, é uma palavra dirigida aos cristãos, aquele que é discípulo de Cristo, que é parte do corpo de Cristo. Essa é uma palavra unicamente exclusiva para o povo de Cristo. Não para o anticristo, não para o mundo, não para qualquer um, para qualquer pessoa. Então, se você não conhece Jesus, se Deus não te revelou que Jesus é o seu filho, se você não acredita no Evangelho de Jesus, então eu vou orientar você a não ver esse vídeo. Não veja. Não veja, porque você não vai entender nada, você não vai gostar, não vai acontecer nada com você de bom por você ver e você ficar criticando, debochando, maldizendo, ou seja lá o que for. Então, se você não crê no Evangelho de Cristo, se você não crê em Jesus, se você não crê na palavra de Deus, então agora é o ponto. Não veja o vídeo, ok? Mas, se você ainda assim, mesmo que você não creia em Cristo, se você não crê na palavra de Deus, do Evangelho, mas você chegou até aqui, nesse ponto, nesse vídeo, é sinal que o Pai está te trazendo a oportunidade de você vir a conhecer Jesus e vir a ter sua vida transformada por Jesus a partir de agora. Mas, se for esse o caso, então você continue, assista o vídeo e veja o que Deus fala com você, ok? Preste atenção, porque se foi o Espírito de Deus que te trouxe até aqui e você não é cristão, discípulo de Cristo, não acredita em Jesus, no Evangelho de Cristo, não teve uma experiência com Deus e você não está gostando, não está querendo, não precisa ver. Mas se você chegou até aqui e você sente que o Espírito Santo de Deus,
que algo está te trazendo para que você veja, então veja. Agora, o que você vai ouvir aqui é verdade. Foi o que aconteceu. Então eu vou pedir que você receba essa informação e medite. Deixa Deus falar com você, ok? Então, eu vou falar agora sobre essa segunda experiência que eu tive com Deus no alto de um monte. E como eu falei no final do vídeo anterior, do primeiro vídeo, eu tinha tido uma experiência com Deus na praia. E eu tinha visto um sinal no céu. E ouvi a voz de Deus falar comigo, que Ele estava naquele lugar, naquele local, somente por minha causa. E eu testemunhei o que aconteceu depois. E depois eu voltei da lua de mel, passei a viver as coisas da vida, do dia a dia. Eu sei que mais de 1 ou 2 anos se passaram e eu já nem me lembrava mais dessa ocasião que eu tinha vivenciado na praia, na lua de mel, porque foram muitas lutas, muitas aflições, muitas dificuldades que nós passamos. E na verdade eu estava num ponto difícil da vida, muito complicado. E eu estava até chateado, zangado. E aí um dia eu saí de casa assim, dessa forma, chateado, zangado, contrariado, batendo o pé. E eu olhei para o céu assim para ver o tempo, quando eu saía andando de casa. E quando eu olhei para o céu, estava meio encoberto, com nuvens, mas eu pude ver o sol e vi aquele sinal, aquele arco-íris de novo ao redor do sol. Ele estava meio fraco porque estava entre nuvens ralas, mas ele estava lá. Só que quando eu olhei o sinal, né, eu estava tão conturbado no meu coração, estava tão aborrecido, chateado, que foi como se eu não visse nada, eu não olhei nada. Foi uma coisa normal, comum, trivial do dia a dia. Eu olhei, abaixei de novo o olhar, vi o tempo, já vi o tempo, e segui andando e indo embora para os meus afazeres. Só que eu comecei a andar e eu lembrei do que eu vi. Eu me toquei de que eu vi algo diferente. E aí, na minha lembrança, eu comecei a puxar de novo na mente o que era. E era aquele sinal no céu que eu vi de relance, que eu não dei atenção. E eu falei, puxa, eu vi aquele sinal que eu vi da outra vez. Há quanto tempo eu não vejo? Só que agora eu não senti nada. E ficou aquilo na cabeça e eu fui embora. Participar do meu dia. Mas me toquei que eu vi e que não senti nada. E aquilo ficou guardado na minha cabeça, no meu coração, e eu fui embora. No dia seguinte, logo no dia seguinte, eu acordei e tal. Depois, quando eu fui sair, eu saí e eu olhei para o céu novamente. Não porque eu tinha lembrado do dia anterior, não porque...
normalmente a gente, quando vai sair de casa, a gente olha o céu para ver como é que está o tempo. Eu saí no dia seguinte, olhei, e quando eu olhei para o céu, lá estava de novo. E agora com quase nenhuma nuvem, algumas só, espaço, mas de novo o sinal estava no céu. Não no meio-dia, mas estava lá no céu. No dia seguinte. Então, depois de anos de ter tido aquela experiência na praia, depois de ter esquecido, esse sinal aparece pela segunda vez, seguido, um atrás do outro. E a primeira vez que eu vi, que foi no dia anterior, eu não tinha sentido nada e achei estranho. Mas dessa vez, quando eu olhei, o meu coração se mexeu. Porque eu já tinha visto no dia passado, no dia anterior, e já tinha me tocado que eu não tinha sentido nada. E quão tinha sido importante a minha experiência na praia com Deus com esse sinal. E estranhei. Pois então, nesse momento, no segundo dia seguido, quando eu olhei, aí meu coração se quebrantou, se emocionou. Eu senti um impacto emocional e comecei a chorar, porque eu me lembrei daquele momento e dessa vez eu senti no meu coração. E eu continuei andando e comecei a chorar. E comecei a ter as lembranças de como tinha sido aquela primeira experiência, aquela que eu tive na praia, como ela tinha sido forte, impactante, maravilhosa. E andando mesmo e chorando, eu comecei a falar com Deus e dizer: meu Deus, que coisa é essa? Como é que pode isso? Naquela ocasião eu sentia saudade do Senhor e o Senhor veio e falou comigo dessa forma tremenda, maravilhosa. Mas depois disso, de ter falado essa coisa tremenda, maravilhosa comigo, eu estou há anos passando dificuldade. Eu estou há anos que parece que o Senhor não está nem aí, porque a minha vida está complicada, está enrolada. Eu não posso compreender como o Senhor me ama tanto e eu estou nessa situação. E o meu coração só se lembrava de como tinha sido maravilhosa aquela experiência primeira, na praia. E de como Deus falou que me amava e que estava ali naquele lugar só por minha causa. E isso parecia ser uma contradição. E eu queria compreender essa contradição e, ao mesmo tempo, eu queria sentir novamente esse amor de Deus tão tremendo na minha vida. Então eu fui andando e aí resolvi tomar o rumo do monte, a subir o monte para falar com Deus, para chorar minhas pitangas, para colocar, desabafar todos esses anos que aparentemente eu não senti o amor de Deus. E aí eu subi no monte para falar com Ele. E quando eu cheguei lá em cima, era um platô, o lugar que eu falava com Deus, o lugar que eu tinha para orar. Era no alto do monte um platô que servia de campinho de futebol. E ele sempre estava vazio num determinado tempo, horário. E eu tinha o hábito de ir lá orar, num cantinho especial, num lugar especial, naquele platô. E quando eu cheguei lá,
porque é um lugar alto, a gente vai subindo, vai, né? E eu estava emocionado, fui chorando, pensando, falando com Deus. Quando eu cheguei lá em cima, e eu olhei para aquele platô, e eu olhei para o lugar que eu ficava, eu vinha chorando, falando, bufando, porque era assim que eu estava me sentindo. E eu tinha necessidade de falar com Deus e de ouvir a Deus. E quando eu botei os meus olhos naquele platô, cheguei lá cansado, arfando, eu vi ali no chão, sabe o quê? Eu vi esse sinal. Esse sinal estava no chão. E aqui era no chão, exatamente no lugar que eu orava com Deus. O sinal, obviamente, estava pintado a cal no chão. Um grande aro e um alvo no meio, exatamente no lugar que eu orava. E quando eu cheguei lá, depois de ficar emocionado lá embaixo, e subi chorando e orando, falando com Deus, e quando eu vi aquele sinal exatamente no lugar que eu orava, foi como se novamente Deus estivesse me falando: olha, eu estou aqui porque você está aqui. Porque você vem aqui orar. Você vem aqui falar comigo. Você está vendo? Então eu estou aqui também. Foi como se ele estivesse me falando isso. E aí eu fiquei impactado, comecei a chorar de novo, como tinha sido naquela primeira experiência, que eu saí correndo para o mar. Só que dessa vez eu não tinha por que me esconder. E eu comecei a olhar aquele sinal, a andar em redor dele, a chorar e a desabafar com Deus. Desabafar. Eu fiquei mais de uma hora, rodando aquele sinal, chorando, gritando, falando com Deus, de como estava sendo para mim os últimos anos, do porquê que eu não sentia o amor dele por mim em todos esses anos, e de porquê que eu estava passando por aquilo se ele me amava, e se ele estava testificando de novo que me amava. Olha, eu fiquei mais de uma hora rodando aquele sinal, chorando, gritando, bufando, até que o meu ar acabou, a minha reclamação acabou. Eu esgotei, continuei, aí comecei a parar. E aí eu escutei uma voz que me disse assim: veja bem, você acabou? Você acabou? E eu, cansado, arfando, sem ar, parei e respondi: sim, acabou. Falei tudo. E comecei a enxugar o choro, a baba. Aí eu ouvi de novo a voz de Deus falando comigo. E ele falou assim: então agora eu posso te mostrar uma coisa. E eu fiquei calado. E ele começou: meus queridos, meus amados, se você teve uma experiência com Jesus, se você conhece Jesus, a sua palavra,
o Espírito Santo de Deus, se você já teve experiência com Cristo, se você conhece o Evangelho, se você conhece a palavra, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que isso é verdade. Você sabe que essa palavra não é uma invenção maluca, porque é assim que ele fala. Ele fala. Ele está vivo, ele fala e ele quer conversar com a gente. Isso pode escandalizar a muitos. Isso pode fazer com que muitos deem pulos, gritem, fiquem zangados, se sintam torturados. Mas é um fato. Aquele que conhece Jesus, que ouviu já a sua voz, que teve uma experiência com Cristo, que conhece a sua palavra, sabe que eu estou falando a verdade. E aí ele começou a me falar algo, a me ensinar algo e a pregar algo. E isso eu vou contar no próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. O que Deus me revelou, o que Deus me falou nessa ocasião. Até lá, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te espero lá.